Uai, se for isso que Deus tem reservado para mim, eu vou voltar. E aí, passaram-se os anos, né? Em 1991, isso 6 anos após eu servir o Exército, eu estava em um dos pontos turísticos da cidade, que é o terminal rodoviário. É um ponto turístico. E aí eu vi um outdoor bem grande, seja um oficial da Polícia Militar. Aí naquela hora, sem planejar, sem nada, eu olhei aquele outdoor e falei, vou lá no quartel fazer essa inscrição. E aí foi até interessante a minha entrada, porque quando eu chego lá, um tenente, que era o comandante do pelotão, né, ele me recepcionou, e depois, não, eu queria fazer a inscrição para o CFO. CFO, na realidade, é o curso de formação Sim. de oficiais. E aí ele, pode sentar aí, fica à vontade. Sua idade. Não, minta. A primeira pergunta que ele fez era o segundo grau, porque na época, para ingresso no CFO, você tinha que ter o segundo grau. Ele perguntou, o segundo grau você tem? Eu falei, tem, já concluí o segundo grau. E quantos anos você tem? Na época eu tinha 25. Aí ele, então infelizmente você não pode fazer o CFO, porque a idade limite era 23 anos. Então os dois requisitos básicos eram segundo grau e até 23 anos de idade. E aí, como a gente está conversando aqui, eu fiz menção de levantar, né? Não, senta isso. Por que você não faz CFS? CFS era o curso de formação de sargentos. Hoje, na realidade, o civil ele não ingressa para fazer o curso de sargento. Ele tem que entrar como soldado para fazer o sargento. Mas naquela época era possível. E aí, de novo, né, ele começou a sabatina, né? Bom, segundo grau, você já falou que você tem. Então, eu estava dentro. A sua idade, você tem 25 e até 30. Estava dentro. Só que tem que ter CNH, Carteira Nacional de Habilitação. E na época eu não tinha. Aí de novo, tenente, eu não tenho. Fiz menção de levantar. Ele, senta isso. Por que você não faz o curso para soldado? Eu queria te recrutar de qualquer jeito. E para soldado? Para soldado é até 31º grau. Eu falei, então pode fazer a minha inscrição. E aí a informação que ele me deu naquela época foi o que propiciou a minha ascensão na carreira, é que a pessoa entrando para ser soldado, ou seja, se ela estivesse no limite de idade, se ela entrasse com primeiro grau e até 30 anos, 8 anos após o ingresso como soldado, você ainda podia tentar o curso de formação de oficiais, entendeu? Então, para a pessoa que já era militar, aquela idade de 23 que eu falei lá atrás, ela só valia para o civil. A pessoa que já era militar, ela conseguia ter essa ascensão na carreira. E aí, eu iniciei o meu curso de formação de soldado no dia 1º de dezembro de 1991, formei como soldado em outubro de 92, e em agosto de 92, ou seja, antes da minha conclusão de soldado, já teve um curso de CFO que eu fiz. E fui aprovado. Então eu formei soldado em outubro de 92, e em janeiro de 93 eu vim fazer o curso de formação de oficiais aqui em Belo Horizonte. Então a minha passagem como soldado, na realidade, soldado pronto, né, que é o que a gente chamava naquela época, hoje é o soldado primeira classe, né? Eu fiquei de outubro a janeiro trabalhando como soldado em Alfenas, que é próximo a Machado também, então eu vim fazer. Não deu nem um ano praticamente de soldado pronto. Não deu. Deu uns 3, 4 meses, né? Aí você veio para Belo Horizonte? Aí em 93 eu venho fazer o curso de formação de oficiais, naquela época eram 4 anos, né? Hoje é apenas 2 anos. Então, de 93 a 96 eu consegui fazer o curso de formação de oficiais. Em 96 eu saio aspirante a oficial. Um outro episódio interessante também da minha carreira é que quando eu estava fazendo o curso de formação de oficiais, no último ano, né, o 4º ano, aí normalmente as pessoas que a gente conhece vão lá na academia, né, quem tem pretensão de servir em tal unidade, e eu me recordo que um capitão que na época servia em Ouro Fino, ele esteve, quem aqui tem a pretensão de ir para Sul de Minas? Eu fui o primeiro a levantar a mão, né? De casa, sou daquela área, capitão, então se o senhor puder me levar lá, eu agradeço. E a resposta dele para mim, né, faz a sua parte, que é formar no CFO, que você já está lá. Só que eu estava redondamente enganado, né? E aí quando eu formo em 96, naquela época a gente reunia todos os aspirantes formados em uma sala aqui na capital, e ali é que fazia as designações, né? Ou seja, para cada local onde a pessoa ia. E quando leram o meu nome, Evair dos Santos de Oliveira, CPC. CPC é Comando de Policiamento da Capital, ou seja, Belo Horizonte. Aí eu me recordo que um major que estava fazendo essa distribuição falou, seu major, tá errado isso aí. Como é que é, aspirante?
Não, porque o capitão prometeu que eu ia para o Sudminas. Não tem nada disso aqui, aspirante. Você está aqui na capital. E aí a minha trajetória toda aqui foi aqui na região metropolitana, sabe? Eu nunca consegui ir para o sul de Minas. Aí eu servi no 22º Batalhão, ainda como aspirante e segundo tenente. 22º é que cuida daquela parte da zona sul de Belo Horizonte, né? Então, Belvedere, os aglomerados da Serra, Taquaril. Você teve muito serviço ali. Aquela área lá eu passei o meu aspirantado segundo tenente. Depois eu fui designado para Nova Lima, que hoje é a sede da 1ª Companhia Independente. Fiquei 7 anos lá. E aí depois